It's me, Mario! Esse personagem e essa frase são conhecidos no mundo todo. Até mesmo quem nunca jogou um jogo na vida deve conhecê-los. Mas o que você não deve saber é que, além dele ser famoso, ele foi responsável por salvar toda a indústria de videogames nos Estados Unidos na década de 80. Sejam bem-vindos à história de como a Nintendo salvou o mundo dos jogos. Qualidade acima de quantidade. Essa parece ser a regra de ouro ao administrar um negócio e produzir produtos que serão colocados nas mãos dos consumidores. Mas na agora bilionária indústria dos games, não foi esse o caso nos anos 80. Hoje, ainda temos exemplos de games com baixa qualidade, mas que são rapidamente engolidos por um mercado com a qualidade cada vez mais alta. Só que naqueles anos, o conceito de lançar produtos de baixa qualidade foi tão difundido que quase levou toda a indústria de jogos ao colapso. Quando você tem um prazo a cumprir e o dinheiro já foi gasto em um produto em termos de marketing, pesquisa e desenvolvimento, para manter o negócio funcionando, é fácil tentar economizar. O problema com os atalhos é que isso pode levar a um produto com uma qualidade muito inferior ao longo prazo. Produtos de baixa qualidade afetam a confiança do consumidor em sua empresa, nos seus produtos e na sua marca. Posteriormente, isso levaria os consumidores ao seu concorrente, o que na maioria dos casos apenas reduziria o faturamento da empresa. Porém, na década de 80, a indústria de videogames quase colocou o seu último prego em seu próprio caixão. E se não fosse a Nintendo apresentando uma solução inovadora, a indústria de jogos como a conhecemos não teria sobrevivido ao crash dos videogames de 1983. Os jogos foram extremamente populares no final dos anos 70 e início dos anos 80. Os jogos de fliperama eram o passatempo favorito de crianças e adolescentes em toda a América. Era comum ver crianças indo para centros de fliperama depois da escola ou nos finais de semana com o bolso cheio de moedas para uma tarde cheia de diversão com o fliperama. À medida que os jogos cresciam em popularidade, os consoles domésticos começaram a ser lançados, o que permitiria a jogadores jogar em casa, em vez de ter que dirigir até o fliperama toda vez que quisessem jogar Pac-Man. Milhões e milhões de dólares estavam sendo ganhos em jogos e parecia que todos queriam uma fatia do bolo. A popularidade dos games era tão alta que empresas envolvidas em setores que não tinham nada a ver com os jogos, como a Quaker Oats, começaram a investir em jogos e desenvolvimento de consoles. Como acontece no mercado financeiro, muitas vezes a euforia desenfreada por alguma coisa é a responsável pelo colapso de uma indústria como um todo. Cada empresa queria ter a própria plataforma para gerar o máximo de receita possível. As empresas da época queriam lucrar o máximo que pudessem com os jogos, e por isso começaram a desenvolver e lançar os seus próprios consoles. O Mattel Aquarius, o Videopack Plus G7400 e o Super Cassette Vision foram alguns dos consoles do mercado. Também havia uma infinidade de desenvolvedores e equipes de desenvolvimento lançando jogos para esses diferentes consoles no mercado. O lançamento de jogos vinculados a filmes licenciados era especialmente popular e lucrativo na indústria, porque as crianças adoravam ir ao cinema e ver seus personagens favoritos na tela grande. Portanto, poder voltar para casa ou ir ao fliperama e continuar suas aventuras era fortemente comercializado para crianças e seus pais. O problema de haver tantos consoles e tantos jogos é que a qualidade começou a cair. As empresas começaram a achar que os consumidores comprariam qualquer coisa se tivesse um grande nome relacionado a ela, e também que a qualidade do produto não importava desde que ele fosse vendido. Nos anos 80, a internet não era tão difundida como hoje. Os pontos de venda online de videogames e consoles estavam a anos de distância. As únicas maneiras de descobrir se um jogo ou um console valiam dinheiro era comprá-los e jogá-los você mesmo ou confiar no boca a boca. Além disso, no início dos anos 80, os computadores domésticos entraram nas casas americanas pela primeira vez. Nos anos 70, um computador comum custava mais de $1.000, mas até o início dos anos 80, os preços caíram drasticamente. E os computadores não apenas ofereciam melhor desempenho de áudio e vídeo, mas também podiam ser usados para processamento de texto e cálculos. Muitos consumidores achavam que ter um computador era um investimento melhor do que comprar um console de jogos. Os PCs como Commodore, Atari 400, Atari 800 e o Radio Shack Color Computer tinham um desempenho melhor do que os consoles e eram mais competitivos em preço. Muitos anúncios enfatizavam isso, questionando por que você compraria algo
que só podia jogar jogos eletrônicos. Os Estados Unidos também passavam por uma recessão econômica, o que significava na prática menos dinheiro para circular, principalmente aquele dinheiro atrelado ao lazer. Como resultado final, os consumidores estavam mais conscientes do que estavam gastando e quanto estavam gastando. Gastos mais conservadores causaram um problema para editores de jogos e fabricantes de consoles que gastavam milhões de dólares para desenvolver os seus games, porém pararam de obter o retorno esperado dos seus lucros. A solução oferecida foi gastar menos tempo e desenvolvimento em jogos e basicamente lançá-los no mercado. Como os jogos foram lançados com um orçamento apertado, seria fácil lucrar se as empresas conseguissem fazer os consumidores comprarem. E é por isso que os jogos licenciados eram tão populares. Mas, eventualmente, o boca a boca começou a alcançar os editores, porque as pessoas começaram a falar sobre a qualidade ruim dos jogos lançados. Um dos exemplos mais infames é o jogo do filme ET, o Extraterrestre da Atari, que foi desenvolvido em apenas 6 semanas para ser lançado junto com o filme. Depois que os consumidores começaram a ver que os jogos lançados não valiam o dinheiro que custavam para comprá-los, os gastos mudaram de consoles e fliperamas para computadores domésticos. Os computadores eram caros, assim como os consoles, mas os computadores eram mais versáteis, porque podiam jogar, mas também podiam ser usados para o trabalho, então era um gasto mais valioso. Os fundos que costumavam ser gastos em jogos, sendo desviados para outros produtos, levaram ao crash dos videogames em 1983. Devido ao colapso, todos os consoles e jogos reduziram seus preços drasticamente, sendo vendidos como promoção. Porém, isso foi bom para os consumidores. Apesar dos grandes consoles começarem a desaparecer, ainda havia um grande interesse neles. Na verdade, a maioria das pessoas nem ficou sabendo do crash da indústria em 1983. O colapso da indústria norte-americana de videogames em 1983 teve um impacto duradouro e pavimentou o caminho para uma gigante do ramo. A Nintendo foi fundada no dia 23 de setembro de 1889 em Kyoto, no Japão, pelo artesão Fusajiro Yamauchi, originalmente sob o nome de Nintendo Kopai. O ramo original da empresa era a produção e comercialização de Hanafudas, tradicional jogo de cartas japonês, cuja principal característica é a incorporação de ilustrações em vez de números. Isso permitiu que a Nintendo entrasse no mercado, apesar de jogos de apostas terem sido proibidos no Japão em 1633. Essas cartas eram feitas com cascas de amoreiras e cuidadosamente pintadas à mão. Em 1959, a Nintendo assinou um acordo com a Walt Disney Productions, a fim de incorporar os personagens desta em cartas, um marco na indústria japonesa. A companhia também desenvolveu um sistema de distribuição que lhe permitia oferecer seus produtos em lojas de brinquedos. Ela conseguiu vender em 1961 mais de 1,5 milhão de cartas e aumentou consideravelmente sua fatia de mercado. Em seguida, investindo na veiculação de publicidades na televisão. Já no final da década de 60 e início da década de 70, representou um momento decisivo na história da Nintendo, pois foi quando a empresa colocou no mercado japonês seu primeiro brinquedo eletrônico, a arma Nintendo Bingan, projetada por Masayuki Uemura. Mais de 1 milhão de unidades foram vendidas nos primeiros anos da década. A companhia, nesse mesmo período, começou a negociar suas ações na seção principal da Bolsa de Valores de Osaka. Alguns outros brinquedos lançados pela empresa nessa época incluíam Ultra Hand, Ultra Machine, Ultra Scope e Love Tester. Motivados pelo sucesso de empresas como Atari e Magnavox, com os seus consoles de jogos, a Nintendo adquiriu os direitos de distribuição da Magnavox Odyssey no Japão. A Nintendo também entrou em um acordo com a Mitsubishi para desenvolver produtos similares em 1975 e 78, com o resultado tendo sido o primeiro microprocessador para os consoles. Esse microprocessador foi incluído em algumas máquinas de arcade, como uma inspirada no jogo Reverse e outra projetada por Takeda, chamada EVR Race, e também em 1977, no Color TV Game, uma série de consoles dedicados e os primeiros do seu tipo produzidos pela Nintendo. Foi nessa mesma época que Shigeru Miyamoto entrou na equipe Nintendo,
como um artista visual. E guardem bem esse nome Shigeru Miyamoto, pois provavelmente você não tem ideia de quem ele seja, mas você conhece muito bem os produtos dele. Os arcades tiveram uma ascensão enorme com o lançamento de Donkey Kong da Nintendo. O título foi desenvolvido por Miyamoto e foi um enorme sucesso mundial, com a Nintendo vendendo mais de 60 mil máquinas de arcade do jogo em apenas um ano. Foi também um dos primeiros jogos eletrônicos de plataforma que permitia que o personagem jogável pulasse, no caso, o Jumpman. E se você acha que reconheceu esse Jumpman, você está certo. Mais tarde, esse personagem seria renomeado para um nome bem conhecido hoje em dia, o Mario, e se tornaria o mascote oficial da empresa. O crash dos videogames em 1983 foi decisivo para a Nintendo adiar o seu primeiro console, o Family Computer. Pensando em diferenciar-se de seus concorrentes, eles redesenharam o console para parecer um videocassete e foi renomeado como Nintendo Entertainment System, ou NES. E para quem viveu nessa época, o famoso Nintendinho. O impacto do NES foi sentido imediatamente por causa da maneira como a Nintendo administrava de maneira muito rígida quando se tratava dos jogos lançados em seu console. Ao contrário do que os fabricantes de consoles faziam anteriormente, a Nintendo permitia apenas desenvolvedores especificamente licenciados e com permissão para desenvolver e lançar jogos para o NES. Para garantir que esse padrão fosse atendido, a Nintendo desenvolveu um chip de controle que conversava com o NES e autenticava o jogo que estava sendo jogado. Se esse chip não estivesse presente ou não passasse na autenticação, o jogo não rodaria. E a Nintendo apenas distribuía os chips de controle para desenvolvedores licenciados. Então ninguém, exceto desenvolvedores escolhidos a dedo, poderiam lançar jogos no NES. Jogos esses como Excite Bike, Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda e Punch-Out! Inclusive, Super Mario Bros. E The Legend of Zelda foram desenvolvidos simultaneamente por Miyamoto e Takashi Tezuka, com músicas compostas por Koji Kondo. O NES foi um enorme sucesso, tendo vendido quase 62 milhões de unidades em todo o mundo. A fim de demonstrar a qualidade de seus produtos, a Nintendo criou o chamado selo Nintendo de qualidade, que indicava que o jogo eletrônico, console ou periférico, tinha sido avaliado e aprovado pela empresa para o uso. Uma indústria antes fadada ao fracasso e ao esquecimento, agora vivia um auge e tinha grandes perspectivas para o futuro. Tudo isso graças à qualidade que a Nintendo introduziu nesse mercado, e também por gênios como Miyamoto, criador dos personagens mais famosos dos videogames. Hoje é inimaginável pensar que essa indústria possa acabar, com seus eventos gigantescos e lançamentos cada vez mais bombásticos. Porém, um conceito que parece tão simples, de qualidade acima de quantidade, mas que quando envolve dinheiro, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. É fácil olhar para o crash dos videogames em 1983 e nos perguntar como as empresas não perceberam que estavam cometendo esses erros, e talvez devessem ter notado. Mas a retrospectiva é de 2024. Aprendemos com o passado e nos esforçamos para não cometer erros novamente no futuro. Felizmente, nesse caso, os erros do passado não levaram à morte da indústria de jogos, mas a sua salvação por meio da Nintendo e por um desenvolvimento do seu console, que continua inovando e estabelecendo padrões da indústria até hoje. Bom, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, peço para que deixe o like, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. Também deixe suas dúvidas e sugestões aqui no comentário que eu te respondo. Muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.